porção que Deus tem nesse horário para nós como igreja do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia em Isaías capítulo 48, versículo 17. Cumprimentando quem está no culto online. Deus abençoe sua vida. Acredito que está tudo ok aí, a imagem, o som do microfone, está tudo certinho aí. E chegando a transmissão aí para os nossos queridos que sempre acompanham o culto online, alguns até em outros países veem o culto e são também tocados pela palavra que aqui é ministrada, e nós nos alegramos muito pelos testemunhos que chegam até nós. Então, que mais uma vez Deus abençoe sua vida. E você pode também, você que está aqui no templo e você em casa também, você pode enviar esse link para algum amigo nesse momento. Se Deus tocar teu coração, encaminhe para alguém, para que esta pessoa também ouça a palavra que vamos pregar agora, com o tema Deus guia seu povo, tá? O Deus que guia o seu povo. Eu vou falar sobre isso hoje e creio que Ele tem então uma palavra para nós. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. É maravilhoso, queridos, ver Deus se apresentando desta forma. Ele se apresentou e se apresenta, mas especialmente no Antigo Testamento a gente vê Deus se apresentando como Deus que sempre guiou o seu povo. Ele se apresenta como um pastor que apacenta e que guia o seu rebanho por toda a face da terra. E todo aquele que é cristão, que já Deus entregou a sua vida, que é membro da família de Deus, que é povo seu hoje, é povo seu, é povo de Deus hoje, é guiado por Ele. Você é uma pessoa que tem entregue a sua vida a Deus, não tenha dúvida, Deus guia você, Deus conduz a sua vida. Há muitas pessoas, nós sabemos, em todo o mundo, mas há um povo especial, que é o povo de Deus na terra. É um povo que já foi comprado pelo sangue de Jesus para Ele, e Deus continua guiando, como guiou no Antigo Testamento, que eu vou falar já, alguns detalhes, mas já estou fazendo uma colocação aqui na introdução, do que Deus faz hoje com a sua igreja, que é o povo de Deus, que está vivo na terra hoje. Deus está guiando aqueles que o servem, aqueles que são seu povo. O povo de Deus pode até passar por dificuldades, por momentos difíceis, sim, o povo de Deus pode passar. Mas quando você vê alguém, escute bem isso, que é família de Deus, que é povo de Deus, mesmo numa hora dificílima da vida, você não vê essa pessoa desesperada. A pessoa pode até estar num estado terminal, desenganada, mas você vai lá conversar com ela, ela tem paz, ela tem equilíbrio, ela não está com distúrbios emocionais, porque ali está o Deus que está guiando as emoções da pessoa e orientando-a nesse período da vida, fazendo com que ela entenda que ela está terminando o seu ciclo, o seu propósito nesta terra, para partir para uma melhor. Então é maravilhoso nós sermos guiados por Deus em cada momento da nossa vida. E olhando para o Antigo Testamento, nessa passagem o profeta Isaías apresenta a palavra de Deus, dizendo que Ele é o nosso Redentor, Ele é o Santo de Israel, o Senhor Deus, que ensina aquilo que é útil, aquilo que é bom, e também guia o povo dele pelo caminho que deve andar. Há uma direção para nós. Se nós formos sensíveis à voz de Deus, a essa direção, nós não erraremos o caminho. Queria que você olhasse comigo agora, ainda
no Antigo Testamento, Êxodo capítulo 13, quando Deus tira o seu povo lá do Egito, Êxodo 13, a partir do versículo 17, tá? A partir do versículo 17, nós temos Deus guiando o seu povo. Deus tira seu povo do Egito, acontece lá a morte dos primogênitos, a Páscoa Deus estabelece, e o povo vem sendo guiado por Deus, vem sendo guiado por Deus. Moisés vai obedecendo todas as orientações que Deus dava, e Deus guiava o povo com uma coluna de nuvem, com uma coluna de fogo. O povo ia mudando os seus passos exatamente na direção que Deus os orientava. Isto é maravilhoso. E quando você olha o capítulo 14, você vê Deus então direcionando o povo para o mar, para o local aonde a travessia deveria acontecer. Queridos, Deus guiou o seu povo. A saída do Egito, o povo poderia ter ido ali pela costa do Mediterrâneo, pelo litoral ali do Mediterrâneo, pela faixa de Gaza, onde é a faixa de Gaza hoje. Se o povo fosse por aquele caminho, em 40 dias, eles já estariam em Canaã, seguindo ali pelo caminho do mar, onde já desde aquela época, já viviam os filisteus, naquela faixa de terra ali, à beira do Mediterrâneo. O povo poderia, para ir para Canaã, por aqui é o caminho mais fácil. Mas Deus não guiou o povo por ali. Deus orientou Moisés para que ele fosse e montasse o acampamento em um local chamado Pi-Hairote, entre Migdol. Ali estava um altar edificado a Baal. Era uma região onde Deus tinha um plano ali. Deus tinha algo, uma obra extraordinária, um intento de glorificar o seu nome ainda mais uma vez, abrindo o mar vermelho naquele lugar e também exaltando o seu nome diante de todos os deuses egípcios. E ali Moisés foi com o povo como um pequeno rebanho, se reuniram ali diante do mar, montanhas dos lados, e depois veio o exército de Faraó atrás. Então o povo foi para um lugar que aos olhos humanos poderia vir, e de fato vieram perguntas: por quê? Como Deus nos coloca num lugar assim? Mas Deus tinha um propósito ali. O povo estava ali num ambiente que aparentemente sem saída, mas Ele mesmo apresentou a saída. Isso pode acontecer conosco. Por isso devemos nos submeter sempre às direções que Deus nos dá, entendendo que se somos fiéis, Ele está nos guiando. Mesmo naquelas horas complexas que nós não entendemos, às vezes vem a pergunta: mas por quê? Qual a intenção de Deus em me colocar num caminho desse? Que situação inimaginável! Tinha tantas outras formas, maneiras mais fáceis, mas é por aqui? É necessário que seja assim? Às vezes nós questionamos, às vezes nós perguntamos, mas Deus sempre Ele sabe. Por isso o nosso papel é obedecer. O nosso papel, o nosso dever é se submeter, porque Deus não se perde, Deus não está desnorteado, o Espírito de Deus não está cego, não, Ele sabe muito bem, e nós sabemos pela sua palavra quais são as intenções do coração dEle a nosso respeito. Eu estou falando para um povo que tem entregue a Ele o seu coração. Se você está aqui é porque você demonstra fé, demonstra que você quer Deus e você quer se aproximar dEle a cada dia. Então, ouça a mensagem nessa perspectiva: meu coração está em Deus e eu quero buscá-lo e servi-lo. Então essas promessas são para ti, elas se cumprirão na sua vida. Então Deus ali abre o mar, o nome dEle é glorificado, o povo vê as maravilhas de Deus. Do outro lado, Miriam cantou, Miriam exaltou, Miriam, e o povo
louvou a Deus, dizendo que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O povo exaltou o Senhor. Foi uma das maiores maravilhas que aconteceu no Antigo Testamento, a abertura do mar. Toda a terra da época ficou sabendo daquele ato miraculoso realizado pelo Deus Todo-Poderoso. Amém, queridos? Estão comigo aqui? Amém? Todo mundo atento à palavra do Senhor? Você que está em casa, mais uma vez digo, Deus abençoe sua vida com esta preciosa palavra. É tão gostoso quando a gente está pregando e as pessoas estão atentas. Mesmo que você já conheça os textos, a palavra de Deus sempre é alimento, ela sempre tem algo mais, nutrientes para a nossa vida. Então esteja atento, para que você não perca nenhum momento da palavra, porque ela é preciosa para o nosso coração. Amém, queridos? Fique sempre atento, não deixe que você se distraia. Eu sempre procuro chamar a atenção da igreja, porque é um momento ímpar, o momento da palavra de Deus para a nossa vida. Aí o que aconteceu? Voltando lá, o povo estava louvando a Deus por ver aquele milagre. Aí Deus guia de novo o povo. Eles vão e chegam, sabe aonde? 3 dias andando, chegaram a Mara, um lugar onde as águas eram amargas. Se você olhar o texto, você vai ver, depois que eles passam pelo mar, você vê que eles cantam, eles adoram a Deus. Capítulo 15 de Êxodo, depois você vê lá as danças das mulheres, a partir do versículo 22, do capítulo 15 de Êxodo, eu estou falando. O povo vai com Moisés e chega então a Mara. Do 23 até o 27 há esse registro desse momento que Deus guia o povo até aquele local. Gente, o povo acabou de ver um milagre extraordinário e agora estão em um local onde havia uma multidão de homens, mulheres, crianças e animais, e as águas eram amargas. Olhe comigo o versículo 25. Ali Deus, naquele instante, diante daquelas águas amargas, Deus permitiu isso para que o povo fosse provado na sua fé. E ali Deus lhes deu estatutos, Deus lhes deu ensinamentos, Deus deu a eles algumas ordenações necessárias naquele lugar. Então muitas vezes nós passamos neste ser guiado por Deus, escute bem, alguns momentos que eles não são saborosos, eles são amargos, eles são difíceis de atravessar, mas nesses momentos, nessas etapas de nossa vida, Deus está nos dando instruções preciosas, ensinamentos valiosos que nos servirão para toda a vida. As pessoas perdem porque elas querem cortar etapas, elas querem saltar ciclos, elas querem pular os processos de Deus que são tão úteis e necessários na nossa vida. A maturidade, aliás, o crescimento, ele vem devagar e a maturidade vai sendo obtida. Esse é um processo que Deus sempre usou e continua usando. Ele usou no Antigo e esse processo continua no Novo Testamento. Às vezes nós, como pais, como pastores, como líderes, às vezes nós queremos poupar as pessoas, mas nem sempre é assim. Há casos que as pessoas precisam passar, porque o coração está sendo trabalhado. Os sentimentos, as emoções, a natureza da pessoa está sendo lapidada, moldada, processada. Foi assim com Pedro, foi assim com Tiago, foi assim com João. Gente, os apóstolos passaram por esse processo. Estude sobre a vida deles, você vai ver. O João, que foi depois denominado o apóstolo do amor, era um homem irado. Esse mesmo João, outra vez, queria atear fogo nos samaritanos, e depois se tornou o apóstolo do amor, mas ele passou por processos. Então Deus, ele guia-nos, a fim de nos tornar melhores a cada dia. Então, você está sendo guiado por Deus? Sempre devemos nos posicionar numa postura de quem adora, de quem obedece, de quem se submete. Quando fazemos isso com alegria, com certeza
a nossa vida vai ser mais suave, o nosso caminhar será melhor e mais tranquilo, e nós passaremos pelos processos de Deus em nós. Então ali em Mara o Senhor deu a eles essas ordenanças, essas orientações, e ali o Senhor transforma depois aquelas águas amargas em águas doces, e o povo bebeu as águas, e o povo adorou a Deus de novo. E ali o Senhor falou: se vocês inclinarem os ouvidos de vocês aos meus mandamentos, é o verso 26, e vocês guardarem os meus estatutos, nenhuma enfermidade eu colocarei sobre vocês, daquelas que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Ele se apresentou ali como Jeová Rafá, o Senhor que sara, o Senhor que cura as enfermidades. Foi ali, naquele lugar chamado Mara, que significa amargura, lugar amargo, lugar difícil de atravessar. Quantas vezes nós passamos pelos territórios de Mara na nossa caminhada? Quantas vezes nós atravessamos? Se nós soubermos passar por eles, nós vamos entender o plano de Deus para melhor. E se você continuar olhando, você vai ver no verso 27, que depois que eles passaram por esse momento em Mara, o Senhor os levou até Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. Se puder colocar para mim ali o verso 27 do capítulo 15. Eles foram até Elim, e ali estava esse oásis que os esperava. Havia 12 fontes de água, e quantas palmeiras? 70 palmeiras, e ali eles se acamparam junto às águas. Diga comigo: depois da amargura vem o oásis. Então ali estava um lugar de deleite, um lugar de refrigério, um lugar de sombra, um lugar gostoso para eles acamparem. E ali eles ficaram em Elim, desfrutando destas águas e desse lugar bonito ali, por um período. Ali estavam os filhos de Israel, Deus guiando o seu povo. Deus é aquele que guia e que orienta o seu povo. E assim continua a caminhada dos filhos de Israel durante a trajetória deles em todo o deserto. Se nós formos olhar, você vai ver eles sendo guiados em todos os momentos, em todas as etapas. O plano de Deus era levá-los a Canaã, mas por aquele caminho. Então ali, depois de Elim, eles seguiram a jornada deles pelo deserto do Negueb, o deserto de Sim. Ali eles caminharam por este deserto, na região do Monte Sinai, na península do Sinai. Naquela região eles montavam os seus acampamentos, e ali Deus os ensinou, tirando água da rocha, dando o maná e dando tantas instruções. Moisés sobe o Sinai, recebe a lei de Deus, e assim Deus tinha um plano de preparar essa nação para que ela fosse referência do nome dele para toda a terra. Era Deus guiando o seu povo, e assim Ele tem guiado a minha vida, a tua vida, porque Ele tem um plano comigo. Diga, você pode dizer isso? Deus tem um plano comigo? Então fala assim: Deus tem um plano contigo também. Deus tem um plano contigo, e Ele está trabalhando para que nós sejamos suas testemunhas, nós possamos ser cristãos cada vez melhores, para representá-lo, para testemunhar dele, onde quer que coloquemos os nossos pés nesta terra. Então, assim Deus guiou o seu povo. É apenas um resumo, apenas destacando alguns momentos da história do povo de Israel, Deus guiando o seu povo até que eles chegaram a Canaã, que era a terra prometida. Então não era pela terra dos filisteus, eles iriam chegar atravessando o Jordão, era pelo outro lado, eles chegaram pelo outro lado, e ali atravessaram o Jordão nos dias de Josué, 40 anos depois de Moisés. As águas do Jordão mais uma vez abrem-se, e ali
mais uma vez, digo, já tinha aberto as águas do mar, agora abre-se as águas mais uma vez, mas agora a do Jordão, e eles atravessam e conquistam a primeira cidade, que era Jericó, e Deus deu a eles a terra da promessa, cumprindo o que havia feito ao seu ancestral, o patriarca Abraão. Então Deus guia o seu povo, sempre levando as promessas que Ele fez para cada um de nós. E hoje, falando de novo à igreja, Ele está nos guiando e nos levando à terra prometida, que hoje representa as conquistas que nós temos que ter como igreja, e também a nossa chegada na eternidade, participando do arrebatamento da igreja. Deus está nos guiando para isso. Aí quando nós olhamos, irmãos, para Atos capítulo 1, o versículo 8, você vai encontrar que Deus, Ele deu a orientação para que nós pregássemos a sua palavra em todos os lugares, até os confins da terra. Atos 1:8, ele disse, ele falou da vinda do Espírito Santo, nos capacitando, instruindo-nos para que nós fôssemos suas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então hoje o Senhor Deus, pelo seu Espírito, Ele está nos guiando a cumprir a sua missão como igreja dele na terra. Ele está nos guiando, Ele demonstra com clareza que quer nos guiar na vontade dEle, para que testemunhemos da sua palavra em todos os lugares. E assim você vê a igreja primitiva sendo guiada. O Senhor falou nesta palavra, reforçando a promessa do Espírito Santo. Em Atos 2, o Espírito Santo chega, Pedro faz seu primeiro discurso, cerca de 3.000 almas se convertem, nasce a igreja, e a igreja é guiada por Deus, é guiada pelo seu Espírito Santo. Essa igreja cheia de Deus, em todos os momentos, em todos os dias, ela testemunha aqui, ela testemunha lá, e a palavra de Deus vai se esparramando, a palavra vai tocando pessoas por todos os lugares. É Deus agora guiando o seu novo Israel, o seu povo, a sua igreja, pelo seu Espírito Santo. E a gente olha no Antigo, eu não falei nada, mas a gente vê Deus guiando o seu povo através de anjos. Muitas vezes Ele enviou anjos para guiar, muitas vezes Ele mesmo falando e guiando. E no Novo Testamento a gente vê manifestação de anjos também, mas muito mais o Espírito Santo nos guiando e nos conduzindo nos caminhos e nos propósitos de Deus. Irmãos, uma igreja que é guiada por Deus, pelo seu Espírito Santo, é uma igreja vitoriosa em todas as suas ações. A direção de Deus e fazemos nossas próprias escolhas. Vamos por nosso ímpeto humano, por nossos gostos, desejos pessoais, e deixamos de considerar a vontade de Deus. Aí torna-se mais difícil. Mas quando nos submetemos a esta direção do Senhor, mesmo com dificuldade, é tudo melhor, é tudo mais prazeroso, e os resultados são incomparáveis, porque é Deus na nossa vida e através dela. Você vê a igreja, ela caminhando, os apóstolos sendo guiados pelo Espírito Santo. Pedro é orientado, escolhe Matias para substituir o lugar de Judas, que tinha se enforcado. Primeiro ele fecha ali o colégio apostólico, ele completa o quadro dos 12 apóstolos, porque alguém tinha que assumir o lugar de Judas. São todas direções que eles obedeceram com todo o temor. Composto o quadro dos 12, eles vão trabalhando. Atos capítulo 6, surge um problema, o Espírito Santo direciona para que seja levantado o diaconato na igreja, é o Espírito Santo guiando. Pedro dá orientação com os apóstolos para que 7 homens fossem escolhidos. Atos 6, repito, ali está as instruções, alguns requisitos que esses homens precisavam ter para serem colocados, eleitos como diáconos da igreja primitiva. Homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para que pudessem compor e ajudar nesse importante trabalho da igreja, servir as causas sociais, ajudar as pessoas.
A igreja obedeceu essa direção, e assim a igreja crescia e se multiplicava. Era uma igreja guiada em todas as suas ações, não davam passos egoístas, não faziam suas próprias vontades, não tinha disputas, não tinha briga, não tinha um puxando para cá e para lá, todos eram um e remavam na mesma direção, buscando os objetivos de Deus, os objetivos do reino é que precisavam ser atingidos. Uma igreja que ouvia Deus. Aí você vai lendo Atos, você vai vendo Deus guiando a igreja. Aí chegou um momento, gente, escute isso, até o capítulo 7 de Atos, você vê a igreja ali em Jerusalém. A igreja não tinha saído ainda do território judaico, do território de Israel. A igreja só estava ali, ela era predominantemente judaica, até esse momento. Eles estavam ali, mas qual era a ordem de Atos 1,6? Ser-me-eis minhas testemunhas, aonde? Em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mas eles estavam ali, estava tão gostoso. Ah, que maravilha! A igreja estava cheia do Espírito Santo. A igreja em Jerusalém já tinha mais de 5.000 membros. Você imagina, nossa igreja está grande, está enorme, é célula para todo lado, maravilhas, milagres, Deus operando. Aí vem o Deus que guia a igreja. Nessa hora, Estevão se levanta e faz uma pregação, e Estevão é executado, tornando-se o primeiro mártir da igreja. E naquele dia, após o apedrejamento de Estevão, ocorreu uma grande perseguição contra a igreja, e os cristãos de Jerusalém foram espalhados, foram dispersos por todos os lados. Era Deus nisso? Era Deus. Olhe na palavra, você vai ver, capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, o versículo 1. Depois do apedrejamento de Estevão, Saulo também concordou com tudo aquilo. Ele perseguia ferrenhamente a igreja nesse tempo. O apóstolo Paulo não era convertido ainda, ele era o Saulo, apedrejador da igreja, torturador da igreja, massacrador da igreja. Assim ele era. Ele torturava os cristãos e os obrigava a blasfemar de Deus. Mas nesse dia houve uma grande perseguição. Só os apóstolos não saíram de Jerusalém. O restante, o rebanho se espalhou. Deus guia a igreja muitas vezes assim. Quando você vê crentes cheios de Deus, acomodados, muitas vezes vem um sopro de Deus, que não é o diabo não, gente, é o Deus mesmo, é o próprio Deus que está te dando um chacoalhão. Muitas vezes o Senhor, Ele estremece as nossas bases. Por quê? Porque nós não estamos obedecendo. Ele já falou de um jeito, Ele já falou de outro, Ele já sinalizou de outro. Ah, mas eu estou aqui, eu não vou fazer não, eu gosto daqui, eu sei, é assim que eu me sinto bem. Não tem a ver com eu me sentir bem, tem a ver com eu fazer o que Deus está mandando. Não tem a ver com a minha comodidade, com o meu conforto. Tem a ver com a obediência às diretrizes que o Deus que nos guia nos dá. A direção de Deus deve estar em primeiro lugar. É por isso, irmãos, que você olha o cenário evangélico no mundo e você vê muitas igrejas que pararam no tempo, que acomodou-se e torna-se uma igreja de manutenção, saudável, vai para o céu, mas é uma igreja que não cumpre o seu propósito, ela apenas é mantida, mas ela não executa as tarefas que Deus deu a ela. E nós estamos orando sempre, tocando nesses assuntos, porque nós não estamos aqui para ser esta igreja, nós queremos ser a igreja de Deus, a igreja que anda guiada por Deus em tudo que Ele tem para nós. Amém comigo, igreja? É assim que eu quero ser.
Eu creio que estou vivendo um tempo de Deus para a minha vida, estou nos desígnios de Deus para a minha vida, tenho crido nisso, e tenho sido muito inquieto, e creio que Deus está soprando, e Deus está fazendo coisas que Ele quer demonstrar com uma intensidade maior, através de nós como igreja. Todo membro desta igreja, nossa liderança, deve se colocar na brecha, para aquilo que Deus tem a fazer. Todos devem. Então aqui houve essa perseguição, os apóstolos ficaram, mas os outros foram dispersos por todas as cidades, E aí Filipe, aqui Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos, destaca Filipe. Ele poderia ter pego um outro diácono. O que fez aqui os outros, o que fizeram aqui os outros diáconos? Porque eram 7, e os outros apóstolos? Muitos aqui poderiam, mas Lucas pegou Filipe e destacou o que Filipe fez. Filipe era um diácono daqueles 7. Ele desceu à cidade de Samaria, que era a capital na época ali do Reino do Norte, era uma cidade importante do norte de Israel, né? Na verdade, Jerusalém, a capital, e Samaria, uma importante cidade da Galileia. Filipe chega então lá em Samaria, onde poucos judeus queriam colocar os pés. Lembra da rivalidade entre judeus e samaritanos? Lembra que os próprios apóstolos hesitavam pisar em Samaria? Lembra que era muito difícil para eles, por conta da cultura judaica, por conta dos costumes religiosos? Mas o Senhor queria que os samaritanos fossem alcançados com a salvação, e Ele mesmo já tinha demonstrado isso. O capítulo 4 de João, Ele passou por Samaria, e aquela samaritana foi ganha para Jesus, e os apóstolos viram isso com seus próprios olhos. A igreja já tinha cerca de 5.000 pessoas, já era hora de buscar os samaritanos, já era hora de uma comissão ir para Samaria, para levar o evangelho a eles. Mas Deus soprou a perseguição de Estevão, a dispersão que a perseguição trouxe, forçou para que eles chegassem, e Filipe chega e anuncia Cristo aos samaritanos, e as multidões, diz a partir do versículo 5, as multidões prestavam atenção à sua mensagem, porque também viam os milagres que ele operava, os sinais que ele realizava. Houve muitas conversões entre os samaritanos, e houve grande alegria na cidade. Era Deus guiando, queridos, Deus guiando os seus filhos. Foi Deus quem mandou Filipe para lá. E aí você vai continuando olhando a palavra. Depois que Filipe evangeliza muitos samaritanos, há uma obra linda lá realizada. Aí você olhe comigo o verso 26, olha o anjo do Senhor. Deus guia através de anjos também, lembra que eu disse? Às vezes é o Espírito Santo, às vezes Ele usa um anjo. Aqui nesse caso, o anjo do Senhor falou a Filipe: levanta, Filipe, levanta e vai para o lado do sul. Vai para o lado do sul, vai lá para o caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Olha o anjo dando orientação a Filipe, e Filipe vai e faz o que havia recebido como orientação. E ele chega naquela região, estava voltando um homem que era ministro da fazenda da rainha da Etiópia, a rainha Candace. Era um importante, uma autoridade etíope importante. Era um homem sedento por Deus, tanto que tinha vindo a Jerusalém para adorar a Deus. E agora ele voltava com a sua carruagem, é uma história muito conhecida. E ele voltava lendo o profeta Isaías. Ele já estava na saída da cidade de Jerusalém, já numa região deserta, voltando para a sua terra. E lá estava o Filipe, o diácono Filipe, guiado por Deus. E o Senhor fala: chega perto dessa carruagem. Ele chega perto e ouviu o homem lendo
ali. E Filipe pergunta: entendes o que lê? Você entende? O eunuco disse: como eu entenderei se alguém não me ensinar? E aí Filipe tem a oportunidade de subir na carruagem com ele, e Filipe começa daquela escritura e apresenta o Cristo para aquele homem. E a tradição, gente, a história diz que esse etíope, depois que foi batizado, porque Filipe batizou ele, não só evangelizou, como o homem creu de tal forma que quando viu um riachozinho ali, já disse: olha a água aí, o que impede que eu seja batizado? Filipe aproveitou. Nada impede, você crê de todo o teu coração? Creio que Jesus é o Cristo. Então, para o carro, desceram, batizaram ele, batizou ele, e o homem seguiu feliz o seu caminho, voltou para a Etiópia. E a história da igreja diz que nasceu a igreja na Etiópia. A igreja foi para outro país, para a região da África, aonde nasceu esta igreja, uma igreja abençoada através da conversão desse eunuco. O evangelho cumprindo o seu propósito, indo até os confins da terra, cumprindo a direção de Deus de Atos 8, até os confins da terra. Então, quando não vai de um jeito, gente, pode ir de outro. Então há caminhos que é Deus mandando, é Deus direcionando, é Deus fazendo. Veja bem, o Filipe, se não fosse a perseguição lá em Jerusalém, ele poderia estar lá servindo as viúvas, servindo as mesas, cumprindo fielmente o seu trabalho de diácono. Mas a perseguição levou ele para Samaria, ganhou dezenas e centenas de samaritanos, e agora recebe essa direção sobrenatural do anjo, e vai e ganha essa importante pessoa, influente no seu país, que levou o evangelho para aquela nação. Após isso, o Senhor arrebatou a Filipe. Depois que ele batizou o homem, o Senhor arrebatou. Continue lendo o texto, você vai ver que ele foi encontrado em Azoto, uma cidade a cerca de 43 quilômetros de onde ele estava. O Senhor arrebatou, transportou ele de um lugar para o outro, gente. Esse é o Deus que nos guia. Esse é o Deus que faz maravilhas, que na mesma hora que você está aqui, você pode estar lá. Poxa, você já está aqui, foi Deus quem me trouxe. Mas do nada assim, Deus preparou isso, e eu já estou aqui por um caminho que Deus direcionou. Essa semana eu estive no hospital 2 vezes, fazendo visitas em dois hospitais, e aqui um deles foi o HU. Cheguei lá, orar por um irmão, estou lá orando por uma pessoa, orando e pedindo a bênção de Deus, conversando. 4 pessoas no mesmo quarto pedindo oração. Pastor, você pode orar por mim também? Você pode orar por mim também? Aí eu vou lá no setor, peço permissão, né, porque a gente segue aquela ética, as regrinhas do hospital, não é? Vou lá até o setor, olha, tem mais pessoas pedindo oração, eu posso orar? Pode ficar à vontade, pode orar. E tinha um rapaz quieto num canto, deitado numa maca, sério, e eu orei por todos que me pediram oração, e quando eu estava saindo, ele fez assim: ei, fez assim para mim, aquele rapaz quieto, bem jovem ele, uns 20 anos talvez. Cheguei: pois não, você pode orar por mim também? E ali eu ministrei também sobre a vida dele, e entreguei o que Deus havia me dado, e foi um momento assim, muito de Deus, que Deus encheu a glória. Aí o irmão que está lá internado mandou mensagem: pastor, todos no quarto aqui estão agradecendo pelas orações do pastor. Irmãos, Deus guia a gente de muitas maneiras, Ele nos coloca em muitos lugares, e sempre há um propósito, sempre há um direcionamento do Senhor em cada momento da nossa vida, se nós estivermos em sintonia com o Pai, sensíveis à sua voz. Filipe achou-se em Azoto, já nesta cidade, e ali continuou pregando. Você olhe para o texto,
Até vou mostrar para vocês aqui, o verso 40, capítulo 8 e o versículo 40. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades. Então ele chegou nessa cidade de Azoto, não ficou lá, ele continuou falando de Jesus em todas as cidades. O Filipe se conectou a um propósito que Deus tinha para a vida dele. Foi levantado como um evangelista. Agora ele já não era mais um diácono, ele era um evangelista. Você vê lá que chegou a Cesareia. Se nós continuarmos lendo Atos, você vai ver que cerca de 20 anos mais tarde, Filipe é mencionado por Lucas em Cesareia, sendo um evangelista agora. E Filipe, o evangelista, e ele tinha 4 filhas agora. Então nesse trajeto todo ele se casou, ele teve 4 filhas. A Bíblia não fala de filhos, pode ser que tenha tido também, mas Lucas registrou que ele tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. A casa de Filipe era como uma igreja, as filhas dele eram cheias do Espírito Santo, e ele estava lá agora em Cesareia, também ali sendo testemunha de Jesus, e já tinha uma história para contar. Imagina a gente ouvindo Filipe, pastor Júnior, ele em Samaria, quando o anjo falou com ele, vai para o caminho de Jerusalém para Gaza. Imagine ele contando como foi aquele translado dele do caminho para Gaza para Azoto. Como que foi esse processo? Como que foi? Conta essa visão, como que foi essa experiência? Irmãos, eu creio num Deus assim que arrebata, um Deus que toma, um Deus que transcende, um Deus que faz o sobrenatural. Irmãos, essas experiências são atuais, nós podemos vivê-las. Eu não estou falando de algo do ontem, algo que ficou limitado àquele tempo do primeiro século, não. Essas maravilhas acontecem hoje. Eu conheço pastores que estão vivos, que eu já conversei com eles, tiveram a experiência de ser levado de um lugar para o outro. Irmãos, o Deus que nós servimos, Ele faz maravilhas, Ele guia o seu povo, Ele direciona a nossa vida. Então vamos pôr no nosso coração, ser e viver sendo esta igreja, uma igreja guiada por Deus. E repito, quanto mais o teu coração for entregue, mais gostosa vai ser essa caminhada. Estão entendendo, igreja? Porque haverá momentos que Deus vai dar uma apertadinha em você, entende? Só que receba esse aperto de Deus como um amor, é um toque de amor, é um toque educativo. É uma medida de Deus para te educar. Deus é pedagógico, Ele sabe como fazer, Ele nos trata como filhos. Por isso que quanto mais ensináveis nós formos, mais fácil vai ser o processo. Mas gente dura sofre mais. Posso ouvir um glória a Deus? Gente do coraçãozinho duro, teimosinha, sabe? O desertinho vai ser um pouquinho mais longo, tá? Mas você vai chegar lá também, porque Deus te ama. Mas você quer que o teu deserto seja maior? Então seja mais teimosinho, resista mais, mas Deus não vai desistir de você. Você quer ser um Jacó da vida? Quer ser um Jacó da vida? Você vai ter os jaboques, pode ter certeza. Jacó, ele sofreu demais, mas o bicho era liso, né? O bicho era liso, dava nó até em pingo d'água. Mas Deus cumpriu na vida dele o plano e o propósito. Então você quer ser abençoado com mais facilidade? Põe teu coração como manteiga diante de Deus. Não teime com Ele, obedeça imediatamente. O Senhor falou, vá sem questionar, sem murmurar. Eu estou fazendo porque o meu Deus que me guia pelo seu Espírito está me mandando. Submeta-se ao seu senhorio.